Ezequiel, capítulo 16, versículos 1 ao 15. Diz-nos assim o texto sagrado: a palavra do Senhor veio a mim outra vez. Filho do homem, denuncia a Jerusalém os seus atos abomináveis. E diz: assim diz o Senhor a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento foram na terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e a tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, o teu cordão umbilical não foi cortado no dia que nascestes, nem te lavaram com água para te limpar, nem te esfregaram com sal, nem te envolveram em faixas. Ninguém teve piedade de ti, nem compaixão para fazer alguma dessas coisas, mas foste lançada fora, no campo, pelo nojo que tiveram de ti no dia em que nasceste. 6. Quando passei por ti, te vi banhada de sangue, e te disse: embora estejas no teu sangue, vive. Sim, eu te disse: embora estejas no teu sangue, vive. E eu te fiz crescer como broto no campo. E cresceste, prosperaste e ficaste muito bela. Formaram-se os teus seios, o teu cabelo cresceu, porém estavas nua e descoberta. Passando por ti, vi que estavas na idade de amar. Então estendi minha capa sobre ti e cobri a tua nudez. Fiz um juramento e firmei uma aliança contigo, diz o Senhor Deus. E tu passaste a me pertencer. Então te lavei com água, limpei o teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de bordados, de sandálias de couro nobre, de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com joias, e coloquei braceletes nos teus braços, e um colar no teu pescoço. E te coloquei um pendente no nariz, brincos nas orelhas, e uma linda coroa na cabeça. Assim fostes adornada de ouro e prata. E o teu vestido era linho fino, de seda e de bordados, e te nutristes de boa farinha, de mel, de azeite. Ficastes muito bela, e subistes à realeza. A tua fama correu às nações, por causa da tua beleza, pois era perfeita, graças ao esplendor que eu te dei, diz o Senhor Deus. 15. Mas confiaste na tua beleza, e te corrompeste por causa da tua fama. Tu te ofereceste a todo que passava para seres dele. Amém? Não se permita ser pior. Não se permita ser pior. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco através dela nessa noite. É o que pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém e amém. Qualquer pessoa que conheça Deus, qualquer pessoa que experimente o amor de Deus, qualquer pessoa que experimente o poder de Deus, qualquer pessoa que vislumbre a glória de Deus, jamais será uma pessoa como era antes. Muito pelo contrário. Se essa experiência for verdadeira, se ela for sincera, se ela for real, acreditamos nós que essa pessoa só tende a melhorar no seu relacionamento com Deus. Amém? Hashtag só que não. Parece que não. Parece que essa é uma realidade, é um perigo que sonda sempre aqueles que têm um relacionamento com Deus.
que mesmo depois de conhecerem o amor de Deus, podem se tornar piores do que eram antes. Não por culpa de Deus, já vou adiantando, mas por culpa de decisões e caminhos que toma na sua vida. E a mensagem de hoje é que nós tomemos cuidado com isso, e fujamos e não permitamos que isso aconteça em alguma maneira, em alguma situação na nossa vida também, que é o contrário, que a gente se permita ser sempre melhor e nunca pior. O texto que nós acabamos de ler é uma alegoria que Deus faz entre ele e a cidade de Jerusalém. É uma alegoria que Deus faz entre ele e o povo de Israel. É uma alegoria entre Deus e o seu povo. Uma alegoria que acontece como o redentor de uma menina que fora abandonada quando do seu nascimento. E mais adiante, de alguém que se propõe a casar-se com alguém que era desprezada. São essas duas alegorias. O povo de Deus, especialmente o povo de Israel, o povo de Jerusalém, teve experiências tremendas com Deus, experimentou o amor de Deus próximo de si em várias e várias ocasiões. Uma delas, quando atravessaram o Egito, ou saíram do Egito, melhor dizendo, atravessaram o deserto, 40 anos no deserto, quando chegaram à terra prometida, o rapaz olhou para o Nike dele e disse assim: olha, meu Nike está novo ainda, a minha camisa da Hollister, falei certo? Está zerinho ainda. A minha chapinha, está perfeita. 40 anos, Deus os alimentou com o maná que era lhes dado toda manhã, e depois é que eles foram perceber que sequer as suas roupas tinham envelhecido, a Bíblia diz isso. Fora outras maravilhas, beberam água que saiu da rocha, experimentaram o amor de Deus próximos de si, mas em determinado momento se desviaram. Aquele amor de Deus, aquele poder de Deus, aquela glória de Deus foi esquecida. E Jesus, aliás, Deus aqui em Ezequiel, através do profeta Ezequiel, faz essa alegoria mostrando o que aconteceu para que aquelas pessoas, para que aquele povo, para que aquela cidade, para que aquelas pessoas se afastassem de Deus. Primeiro, não se permita ser pior, e não se permita ser pior, não se envaideça de si mesmo. Esse é um erro dos dias de hoje. Consideramos que muitas pessoas hoje têm um problema chamado baixa autoestima, auto com U, não é auto com L, senão seria uma contradição. Mas o contrário também é um grande problema. Ter uma autoestima superestimada, isso é, pensar de si muito além do que é na realidade, pode se tornar um grande perigo. Geralmente pessoas que se envaidecem de si mesmas têm um sério problema que é de falar de si mesma na terceira pessoa. Lembram as pessoas, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então a pessoa vai falar de si, mas ela não fala eu, ela fala o seu nome, né? Quem tem essa mania, ou quem tinha essa mania, Romário, Pelé. Pelé fala assim, o Pelé foi o melhor jogador, mas é ele que está falando. Romário, como é que você vai ser aí como jogador, precisa provar alguma coisa? Romário não precisa provar mais nada para ninguém, mas é ele que está falando. O Pato.
Não, o Pato, jogador do Corinthians, tem esse costume também. Parece que é um problema que atinge jogador de futebol. Túlio Maravilha tinha esse problema. Robson Caetano. Pessoas que se enchiam tanto de si, ou se enchem tanto de si, que falam de si na terceira pessoa do plural. Se você fala de si na terceira pessoa do plural, como se eu falasse assim, é porque o Regis, mas eu sou o Regis. Então, cuidado que talvez você está se envaidecendo demais. Na psicologia isso é chamado, ou pode ser um sintoma de transtorno dissociativo de identidade. Outro exemplo, Facebook. Eu tenho, não vou dizer amigos, porque seria uma honra ter tantos amigos, pelo menos conhecidos, 640, 642 pessoas no Facebook. Mas tem algumas que me chamam a atenção, que todo dia tem uma foto dela. É no banheiro, é na sala, é na academia. Só tira a foto dela e põe lá. Aí o pessoal escreve embaixo, bonito, lindão, lindona. Vaidade. Alguns até são crentes, eu às vezes fico até pensando, será que vai escrever um versículo, um testemunho? Mas não, é só foto de si. Acho que só eu tenho pessoas assim, né? Povo de Jerusalém se envaideceu, pensou muito mais de si mesmo. Nessa alegoria, Jerusalém é considerada uma menina. E Deus parece que faz essa questão, em muitas ocasiões, de considerar o seu povo como uma menina. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10, Deus se refere a Jerusalém, ao povo de Israel, como uma menina dos seus olhos. Algumas Bíblias trazem pupila, mas é a mesma coisa. É o mesmo sentido. O mesmo vai acontecer lá em Zacarias, capítulo 2, versículo 8. Lá em Salmo 17, versículo 8. Deus se refere ao seu povo como a menina dos seus olhos. Mas sabemos que a tradição oriental privilegia os filhos homens. Para vocês terem ideia, as mulheres, quando tinha uma reunião, um encontro, tal, as mulheres sequer eram contadas. Verdade. Na China, é comum encontrar meninas recém-nascidas, ou mesmo abortos, crianças jogadas na sarjeta, porque lá só pode ter um filho, e se esse primeiro filho é mulher, os pais geralmente não gostam, preferem que o primeiro filho seja homem. É isso que Deus está falando do povo de Jerusalém. Você era uma menina que nasceu e seus pais se desprezaram, te jogaram longe, tiveram nojo de você. Mas Deus diz nessa alegoria: eu passei, te vi, cuidei de você, te dei banho, limpei o seu sangue, sequer tinham cortado o cordão umbilical, mas eu tive todo cuidado com você. E nessa alegoria, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que essa menina se tornou uma linda mulher. E Deus tinha cuidado. E aí começa a segunda alegoria. Aquela linda mulher, chegou na época, uma menina se tornou uma mulher, teve sua menarca, primeira menstruação, e todos também a desprezaram. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas Deus foi lá, mais uma vez, cuidou dela, limpou-a no seu sangue, a ungiu, tomou-a para si como sua esposa, a encheu de presentes, e uma coisa que mulher gosta é presente. Amém? Amém. Misericórdia, Senhor. Te vesti de bordados,
de sandálias de couro nobre, de linho fino, te cobri de seda. Versículo 11, te adornei com joias, te coloquei braceletes no teu braço, e um colar no pescoço, te coloquei um pendente no nariz, que era uma tradição das mulheres, que eram poderosas, ter uma espécie de anel no nariz, brincos nas orelhas, e uma linda coroa na cabeça, assim que fosse adornada com ouro, com prata, com vestidos de linho, e tudo mais. Mas aquela linda mulher, apesar de Deus ter feito tudo isso por ela, se envaideceu de si mesma, se achou tão bela, diz o versículo 15, confiou tanto na sua beleza, confiou tanto na sua fama, que ela fez o que qualquer homem se envergonharia. Começou a se oferecer a qualquer um que passava. É forte, eu sei que é forte, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Se prostituiu. Ao invés de dizer assim, Senhor, obrigado por cuidar de mim, Senhor, obrigado por me abençoar, Senhor, obrigado por me dar dom, Senhor, obrigado por me dar o que eu preciso, Senhor, obrigado, eu quero continuar com o Senhor. Ela usou toda aquela sua beleza, o seu charme, a sua fama, e desvirtuou-se no seu caminho. A ferramenta de Deus para nós é a seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, conforme a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Pense de você apenas aquilo que Deus quer que você pense de você. Não se ache melhor que ninguém, ou não se ache sequer que você não precisa mais de Deus. Confie em Deus. Se entregue a Deus e continue com Ele. Segundo, invista o que Deus investiu em você, em Deus. Para entender, vamos repetir todos juntos. Invista o que Deus investiu em você, em Deus. Deus investe em você e você investe em Deus. É isso que eu estou dizendo. Investimento tem regras. Todo investimento espera retorno. Ninguém investe para não ter retorno. É por isso que existem vários tipos de investimento e as pessoas procuram aquele que lhe dá mais retorno. Seja poupança, seja comprar um imóvel, seja casar-se. Não, casar não é investimento, né? Só perde dinheiro. Não, brincadeira. Casar é uma benção. Geralmente, quando se casa, o nosso patrimônio aumenta. Que os dois trabalham juntos para crescerem juntos. Deus investe em nós por um motivo. Deus investe em nós por nos amar. Mas porque Deus investe em nós, Deus também espera o retorno do seu investimento. Deus nos ama, investe o seu amor em nós e Ele quer que nós o amemos. A Ele e às outras pessoas. Quando perguntaram a Jesus qual eram os maiores mandamentos, o que Jesus respondeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer ver uma coisa? Todos nós aqui pagamos impostos. É ou não é? Agora saiu uma nova lei, que tem que sair na nota fiscal, mais ou menos o que você está pagando de imposto. O álcool, por exemplo, o etanol que a gente põe no carro, a gente paga R$ 1,59, 21 centavos são impostos. A gasolina é um pouco mais. Mas já sai mais ou menos lá. E isso acontece no mundo inteiro. Mas vou dar o exemplo lá da Holanda. Lá na Holanda você pode chegar a pagar 52% do seu salário de imposto. É bastante. Vamos supor, você ganha R$1.000, então você paga de imposto R$520. É bastante.
Só que lá você não precisa pagar a escola. Tem escola boa. Só que lá você não precisa pagar o transporte público. E tem transporte público. Lá parece que o ônibus vai chegar no ponto 7 horas 13 minutos. Que hora que ele chega no ponto? 7 horas 13 minutos. Com lugar para você sentar. O motorista diz bom dia. Que nem aqui, né? Espera você subir direitinho. Uma coisa curiosa. Ninguém precisa pagar lá para nascer o bebê. Os hospitais são bons, é gratuito. E a mãe pode escolher ter o bebê em casa. Hoje tem uma campanha muito forte de humanização do parto. O Brasil é recordista no número de cesáreas. Que cesárea dá mais dinheiro. Então estão fazendo uma humanização para que os partos sejam o maior número possível partos naturais. Não é isso, irmão Aranei? Não é verdade? Isso, né? Aí, veja só, ela pode escolher ter o filho em casa, o parto em casa. Aí nasce o filho. Sabe o que acontece depois? Durante 7 dias, vem um funcionário, uma funcionária do governo, lava a roupa para ela, limpa a casa. É verdade. E ainda ensina a cuidar do bebê. Agora vamos olhar aqui para as terras tupiniquins. A gente paga imposto, a gente investe no governo. Parte do ano, 153 dias que nós trabalhamos no ano, são só para pagar impostos. A gente faz o fora da caixa lá perto do impostômetro, e é uma discrepância grande, aquelas pessoas passando necessidades, morando na rua, e aquele número lá chegando a trilhões. A gente investe no governo, e o governo... Isso é justo? Por que a gente faz isso com Deus? Por que a gente faz a mesma coisa com Deus? Deus investe na gente, Deus nos dá o seu amor, Deus nos dá a sua misericórdia, Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá bênçãos, Deus nos dá recursos, e a gente pega esses recursos, ao invés de investir em Deus, e mostrar isso para a glória de Deus, usamos para os nossos deleites e para os nossos desfrutes. Via de regra, marcados pelo pecado. Foi isso que Jerusalém fez. Deus investiu lá em Jerusalém, se tornou uma bela e linda mulher, famosa, a fama dela correu o mundo todo. Mas ela pegou tudo aquilo e se prostituiu. Ofereceu a outros que não a Deus. E isso não fez, a alegoria não está dizendo do aspecto sexual. É claro que isso tem aspecto sexual se fosse no caso de homens e mulheres, mas eu estava falando isso porque o povo se prostrou a outros deuses. Ao invés de ter Deus como o principal, o número 1, o número 0, porque o 0 vem antes do 1, como prioridade principal, colocou outras prioridades, e tudo aquilo que Deus investiu para o povo de Deus, o seu povo, o povo investiu para outros deuses. Quer fugir disso? Quer fugir de se tornar pior? Então pense assim, o que Deus está investindo em mim? Deus me deu a vida, Deus me dá saúde, Deus me dá inteligência, Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu um emprego, Deus me deu tempo, Deus me deu tudo isso. Vou fazer isso tudo para a glória de Deus. Amém? Fuja disso. Invista o que Deus investe em você, em Deus. Colocar Deus como prioridade. Deus nos amou. Nos amou a ponto de entregar seu Filho Jesus na cruz do Calvário, como celebramos na ceia do Senhor. A música que cantamos foi: morri, morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? Como estamos investindo aquilo que Deus nos dá?
Teria mais um ponto, mas o tempo não nos permite. Não quero cansar os irmãos. Mas gostaria que nós pensássemos o seguinte: Deus nos dá tudo, investe em nós, nos ama, para que nós sejamos todos os dias melhores. Melhores. Que nós nos aproximemos mais de Deus, que tenhamos uma vida mais consagrada, que nós tenhamos mais intimidade com Deus. Temos tempo, o tempo que Deus nos dá, para a gente usar nas coisas de Deus. Orar, irmãos. Ler a Bíblia, coisa básica, mas tem crente que não faz isso. Fico pasmo. Mas acontece isso. Tem oportunidade de cultuar a Deus com seus irmãos, não faz isso. Vamos aproveitar, irmãos, tudo aquilo que Deus faz, porque Deus cuida de nós, porque Deus nos ama. Não vamos nos envaidecer de nós mesmos, não vamos ser como aquela igreja que diz assim: eu sou rica, de nada tenho falta. Aí vem o Espírito Santo e diz assim: você é cego, pobre e nu. Só não está vendo isso. Vamos nos tornar melhores. A gente tem a oportunidade de fazer isso. E isso depende das decisões que tomamos. Cuidado de Deus sobre a sua vida. As bênçãos de Deus sobre a sua vida. Para que estão servindo? Ou para quem estão servindo? Deus espera que sirvam para Ele. Deus espera que tudo aquilo que Deus investe, a começar por seu amor a nós, retorne para Ele. Amém?